Chisudewa Cempe podrão Dudrin Sawe Lama La Soa Descende senso Tempa limpo Cherangorangi Chepa Jinji Lote Sudewa Cempe podrão Dudrin Sawe Lama La Soa Descende Senso Temparimpo Cherangorangi Chepajindilo. Da coroa na minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz. Ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Refúgio interno. Corpo. O centro da mandala vitoriosa, nosso próprio corpo. Fonte de todas as qualidades positivas, sem exceção. É a vastidão dentro dos 3 canais e os 5 chakras. Tomo refúgio neste corpo de vacuidade. Fala. Todas as nuvens reunidas de sofrimento e miséria são totalmente dissipadas pelo vento de sabedoria, revelando a vastidão não elaborada, primordialmente pura do céu. Tomo refúgio neste corpo de luz. Mente. Do pavilhão das 5 luzes de sabedoria, raios das esferas não duais de luz emanam, eliminando as teias de escuridão da ignorância. Tomo refúgio neste corpo de grande bem-aventurança. Então vamos lá? Tá visualizando aí, né, gente? Tá visualizando? Não? Não. Ok, peraí. Agora sim. Ok. Então a gente parou nessa página aqui, 251, né? Falando que a gente falou até sobre as águas termais, né? Então a gente não terminou essa página, não. Então, os antigos romanos prescreviam a imersão em banhos termais que continham altos níveis de dióxido de carbono absorvidos pela pele, como cura para qualquer coisa, desde gota a feridas de guerra. Séculos depois, os franceses da Belle Époque se reuniram em fontes termais em Royat, nos Alpes franceses, para mergulhar em águas borbulhantes por dias seguidos. Então, a gente vai continuar falando aqui sobre o dióxido de carbono, né? Eu vou dar uma lidinha aqui, depois, quem tiver interesse de ler, tá
aberto. Então, aqui, o estudo da composição química das quatro fontes minerais de Royar mostrará que temos vários agentes poderosos sob nosso comando e que muito está disponível para o tratamento de várias doenças mórbidas que resistem às aplicações farmacêuticas usuais que utilizamos no dia a dia, escreveu George Henry Brant, médico britânico que visitou o lugar no fim da década de 1870. Brant estava falando sobre distúrbios da pele, como eczema e psoríase, além de doenças respiratórias, como a asma e bronquite, que certamente foram quase curadas após algumas sessões. Os médicos de Royar acabaram engarrafando o dióxido de carbono, administrando-o como um inalante. A terapia foi tão eficaz que chegou aos Estados Unidos no início dos anos 1900. Uma mistura de 5% de dióxido de carbono e o restante de oxigênio, que ficou popular por causa de Yandel Henderson, fisiologista de Yale. Foi usada com grande sucesso no tratamento de derrames, pneumonia, asma e asfixia em bebês recém-nascidos. Os bombeiros de Nova York, Chicago e outras grandes cidades instalaram tanques de dióxido de carbono em seus caminhões. O gás foi reconhecido por salvar muitas vidas. Enquanto isso, misturas de 30% de dióxido de carbono e 70% de oxigênio viraram tratamento para ansiedade, epilepsia e até esquizofrenia. Com algumas inalações, pacientes que passaram meses ou anos em estado catatônico de repente melhoravam. Abriam os olhos, olhavam em volta e começavam a conversar calmamente com os médicos e outros pacientes. Foi uma sensação maravilhosa, foi incrível. Eu me senti muito leve e não sabia onde estava, relatou um paciente. Sabia que algo havia acontecido comigo, mas não tinha certeza do que era. Os pacientes permaneceram nesse estado coerente e lúcido por cerca de 30 minutos, até o dióxido de carbono desaparecer. Então, sem aviso, paravam no meio da frase e congelavam, olhando para o espaço ou, às vezes, entrando em colapso. Os pacientes estavam doentes novamente. Permaneceram assim até a próxima aplicação de dióxido de carbono. E então, por razões que ninguém entende, na década de 1950, um século de pesquisa científica desapareceu. Aqueles com doenças de pele se voltaram para pílulas e cremes, aqueles com asma tratavam os sintomas com esteroides e broncodilatadores, pacientes com pacientes com transtornos mentais graves receberam sedativos. Os remédios nunca curavam a esquizofrenia ou outras psicoses, mas também não provocavam experiências extra, extracorpóreas ou sentimentos de euforia. Eles entorpeciam os pacientes e continuavam a entorpecê-los por semanas, meses e anos, desde que continuassem a tomá-los. O mais interessante para mim é que ninguém a refutou, diz Feinstein sobre a terapia do dióxido de carbono. Os dados e a ciência ainda se mantêm. Estranho isso, né? Ele me conta que se deparou com alguns estudos obscuros de Joseph Wolpe, um renomado psiquiatra, que redescobriu a terapia com dióxido de carbono como tratamento para a ansiedade e havia escrito um artigo influente nos anos 1980. Os pacientes de Wolpe compartilharam melhorias impressionantes e duradouras após apenas algumas doses inaladas. Anos depois, Donald Klein, outro renomado psiquiatra e especialista em pânico e ansiedade, sugeriu que o gás poderia ajudar a reduzir os quimiorreceptores no cérebro, permitindo aos pacientes respirar normalmente para que pudessem pensar melhor. Desde então, poucos pesquisadores estudaram esses tratamentos. Feinstein estima que existam cerca de 5 deles se dedicando a isso agora. Feinstein continuou imaginando se os primeiros pesquisadores estavam certos, se esse gás antigo poderia ser um remédio para doenças modernas.
Eu pensando, será que não é a indústria farmacêutica? Eu estava esperando chegar um pouco mais aqui, porque eu estou Que pensando não tem isso também, interesse porque nisso? é a história de sempre, né? Todas as vezes que surge alguma coisa boa e barata, não faz sucesso para a indústria farmacêutica, né? É E E incrível. eles. aconteceu um encontro, um vídeo que mandaram para mim, falando Ah, Ah, que um dos Rockefeller é que começou a fazer uma campanha enorme para o aumento dos laboratórios e hum. para parar com as medicações e os tratamentos naturais, medicina alternativa. É, E ele mas gastou assim uma você falou o nota, quê? sabe? Rockefeller? Você falou do Rockefeller, é isso? Rockefeller. Um dos Ah, Rockefeller, eu não lembro qual você deles. lembra de que época que é? De que década? De que Eu Rockefeller, tenho eu a não lembro impressão que deve que. ser anos 50, mas não tenho certeza. Eu vou ver se eu ainda tenho o 50. vídeo. Não, não, só Vou para procurar e saber, vou mandar para porque vocês. bate, né, com isso que a gente vem É, falando, desde Groff e desde toda a turma da Beat Generation, né, que estavam descobrindo nas ervas, foi quando surgiu a exatamente. ayahuasca, e todas aquelas coisas na Califórnia, aquelas É, ervas que curavam, tudo nessa época, né, pois por é. isso que eu te perguntei. E Até uma eles certa época boicotaram, né, a predominou, indústria né? farmacêutica e a Isso. ciência Até uma certa boicotou. época predominava a medicina alternativa. E com essa campanha do Rockefeller, inverteu completamente a coisa. Inclusive no sentido de ser meio desmoralizado, né? E uma outra É. coisa que eu estou há um tempo para colocar no grupo e esqueço é a respeito da ozonioterapia. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu já ouvi falar, mas não Uhum. sei muito como é, não. Explica É, eu aí, por mesma favor. fiz, sabe, durante um tempo, curou. Eu esqueço o nome do negócio. Hoje eu estou com a memória meio ruim, que eu estou toda entupida com a minha rinite alérgica. Mas se eu não encontrar aqui rápido, eu depois ponho lá para vocês. Uma inflamação que dá no intestino e que normalmente é considerado sem cura, diverticulite. Diverticulite. Curou a minha diverticulite, começou a curar meu hipotiroidismo, que eu tive que parar, mas eu cheguei a ficar sem ter que tomar medicação, sabe? Maravilha. E o que eu fiquei sabendo é assim que durante a Primeira Guerra, e que parece um pouco antes, né? É que A foi ozonioterapia, né? descoberto a ozonioterapia. E eles usavam o ozônio para curar feridas durante a Primeira Guerra. Aí ficou meio para lá, de repente a Rússia deu uma engrenada nisso, a Alemanha também, mas quem desenvolveu mais mesmo foi Cuba. Aí, quando Sim. teve aquele problema lá na Rússia, como é que chama? O coisa de energia deles lá, atômica, né? Que Ah, sim, a cabeça tá horrível. Chernobyl. Chernobyl, né? Chernobyl. Chernobyl. Muitos, os que não morreram, todos ficaram com deficiências muito graves. Sim. E aí eles foram mandados para Cuba e eles, através da ozonioterapia, eles foram curados. É? É. Agora, aqui no Brasil ainda não conseguiu que o Conselho de Medicina Uhum. aceitasse, Não né? regulamentou, né? Não regulamentou, então os médicos que usam, como esse primo meu com quem eu fiz o tratamento em Juiz de Fora, fazem correndo risco, sabe? Uhum. Hum. E é isso mesmo, são as indústrias farmacêuticas, né, tentando barrar, É. porque cura de Nesses coisas que casos, normalmente não tem cura. nesses casos, né, Nicolina, por exemplo, nesse estágio da ozonoterapia, por exemplo, não é nem a indústria farmacêutica, é o corpo científico, porque para chegar na indústria farmacêutica tem que ter a pesquisa científica. Eles não conseguem nem fazer, porque é todo um complô da máfia branca, né? Que a ciência não faz a pesquisa, a ciência, como é que fala? Não se dedica, né, dinheiro para a pesquisa para depois Sim. fazer o remédio, né, o uso do ozônio, né? E Tem olha que isso, coincidência, eu estava com uma, como é que fala, uma aplicação marcada, uma consulta marcada para sexta-feira agora, depois de De amanhã, ozônio? De de ozônio? ozonoterapia, porque eu tenho um primo que faz aqui na cidade onde eu estou um tratamento para dores articulares. Ele tem um problema sério no joelho, tal, não pode operar porque já é de idade e tal. E aí tal recomendaram para ele. E ele sabe que eu sou muito adepta das coisas alternativas, né? Ele falou: Rosa, você não quer ir comigo?
Porque eu sempre falei para ele que eu gostaria de saber, mas eu parei até de estudar sobre isso há muitos anos, porque não tinha, eu sempre morei em São Paulo, não achava ninguém que fazia, e assim, fazia com segurança, né? Como você, por Aham. exemplo, fez com seu primo, né, ô Nicolina? Então, assim, aí esse meu primo ofereceu para mim. Marcamos de ir, era 9 da manhã, agora sexta-feira. Daí a esposa dele ontem foi internada, ela está com Alzheimer, assim, está com um problema seríssimo, uma complicação que deu. Me ligou agora há pouco dizendo, está cancelado sua ida comigo, porque eu também não vou. Então, eu ia assim para conversar com esse profissional, né, saber um pouco, porque o meu primo ele vai sem saber, assim, ele gosta tanto das coisas alternativas, ele vai, faz, sabe? Eu acho que o efeito positivo é bem por isso para ele, sabe? Porque ele vai assim descomprometido, né? Mas eu não gosto disso, não. Eu falei, Dadá, eu falei, vou conhecer o lugar, vou pesquisar, depois, né? Para depois É, eu ver se eu entro lá na câmera para aplicar. Que Agora, Rosa, legal saber que você fez, viu? pela minha experiência, vale a pena, viu? É uma coisa É, muito séria e essa uhum, história de Cuba, por exemplo, é verdadeira, né? Inclusive chegou uhum, a sair no jornal publicado, sabe? Na época. uhum, E depois esse meu primo também me explicou, né? E então vale a pena, sendo um profissional sério, né? é. E é uma E coisa aí, muito seu primo simples. fez a formação lá em Cuba para aplicação? Ah, ele fez em vários lugares que ele roda o mundo Ah, aí. Eu não lembro mais direito se foi em Cuba, não, ah, sabe? tá. Não, porque Porque Juiz de Fora é até relativamente perto aqui, que eu estou no norte de São Paulo, né? pois é. E eu falei, de Agora ele repente, se atualmente não realmente eu está me atendendo. interessar, assim, eu Aham, vou. Mas depois a gente conversa no é, privado, se me dá o contato. isso. Tá joia. Vamos em frente. Vamos lá, obrigada. então vamos lá. Então, parei aonde? Tan, tan, tan. Como psicólogo, né? Acho que foi aqui, né? Desde então, poucos pesquisadores estudaram esses tratamentos. Feinstein estima que existam cerca de 5 deles se dedicando a isso agora. Feinstein continuou imaginando se os primeiros pesquisadores estavam certos, se esse gás antigo poderia ser um remédio para doenças modernas. Como psicólogo, penso nas minhas opções. Qual é o melhor tratamento para esses pacientes? Diz Feinstein. Ele me explica que pílulas oferecem uma falsa promessa e pouco fazem para a maioria das pessoas. Transtornos de ansiedade e depressão são as doenças mentais mais comuns nos Estados Unidos, e cerca de metade de nós sofrerá de uma ou de outra durante a vida. Para ajudar a lidar com isso, 13% da população com mais de 12 anos usará antidepressivos, na maioria das vezes inibidores seletivos da recaptação de serotonina, também conhecidos como ISRS. Esses medicamentos salvam milhões de pessoas, especialmente as com depressão profunda e outras doenças graves. Contudo, menos da metade dos pacientes que os recebe obtém benefícios. Fico me perguntando, diz Feinstein, se é o melhor que podemos fazer. Feinstein havia explorado várias terapias não farmacêuticas. Ele passou uma década aprendendo e ensinando a meditação da atenção plena, mindfulness. Uma grande variedade de pesquisas científicas mostrou que a meditação pode alterar a estrutura e a função das áreas críticas do cérebro, ajudando a aliviar ansiedades e aumentando o foco e a compaixão. Pode fazer maravilhas, mas poucos de nós colheremos esses frutos, pois a maioria das pessoas que tenta meditar desistirá e ignorará a técnica. Para quem tem ansiedade crônica, as porcentagens são muito piores. A meditação consciente, como geralmente é praticada, não é mais propícia ao novo mundo em que vivemos, explica Feinstein. Outra opção é a terapia de exposição, uma técnica que expõe os pacientes a seus medos para que se tornem mais receptivos a eles. É altamente eficaz, mas leva tempo e envolve longas sessões durante semanas ou meses. Encontrar psicólogos
com esse tempo disponível e pacientes com os recursos necessários pode ser um desafio. Todo mundo Eu respira. queria falar uma coisa. Vamos. Ao ler esse parágrafo agora, né? Como que ele chama isso? Terapia de exposição, né? É, É, é todo o processo geralmente quando o Rinpoche conduz as nossas meditações, né? sim, Algumas delas, né? Essa coisa assim, de traga alguma situação de dor ou de conflito do que você está nesse momento, né? E para você ir soltando, né? E tarará, é aquele processo que ele conduz, né? sim, sim. Então, mas aqui, olha só, quando a gente lê, né, quando eu estou lendo o capítulo, é uma coisa que a gente vai fazer para a vida toda. A ciência, ela quer assim, faz, que é o resultado, porque se não tiver o resultado X, Y, Z, ela para o processo, né, de acreditar naquilo, né? Então, não vai funcionar nunca essas técnicas, porque eles não seguem, é uma coisa que tem que ser feito, né? Exatamente o próprio psicólogo aqui falando, né? Encontrar psicólogos com esse tempo disponível, olha É, só, o terapeuta com tempo disponível e paciente com recurso necessário para um desafio desse. Então, assim, é muito maluco, né? Por isso que é, cai é no por isso que descrédito, né? Cai no essas descrédito. coisas são para poucos, né? Porque é um tratamento. Eu acredito assim que todo o tratamento que envolve a gente, que nós somos os agentes da nossa saúde, Uhum. Os né? Assim, protagonistas da os história. protagonistas. É, exatamente. É difícil, porque as pessoas não querem. O próprio, Mas o olha pró... só, mas olha que curioso. Aqui você está vendo, ó, ele coloca até em primeiro lugar, porque a gente sabe que a pessoa que está indo buscar o tratamento está tão frágil que ela tem que encontrar um terapeuta seguro para incentivá-la a fazer, né? Aqui ele já Isso. coloca de cara isso, encontrar psicólogos com esse tempo disponível, né? Então, assim, É. o coitadinho vai lá buscar ajuda e o psicólogo não está com tempo disponível para buscar a Aí técnica. ele diz as duas coisas, né? O psicólogo com tempo e o paciente com recurso. Porque o Gente, paciente também vai ter que pagar. Se é uma sessão de, sei lá, 2, 3 horas, ele vai né? ter que desembolsar isso aí, Né? né? Alguém vai ter que pagar isso. E Então, no parágrafo anterior ele fala do mindfulness, né? Então, assim, sim, é exatamente a mesma coisa. O mindfulness é maravilhoso, está super, assim, provado por A mais B, né? Que a meditação é a é, meditação como é que se fala assim, contemporânea mesmo, que é fora do religioso e tal, dos benefícios que acontecem. Então, você dá o curso lá, a formação de 8 semanas, que é o básico, né? E a pessoa tem que seguir fazendo. Você pode fazer grupos de apoio, tudo mais. Então, mas o paciente tem que continuar fazendo. Mas ninguém acha que tudo é mágico, né? Que assim, é estalar dedo é, e bora, né? Tem que curar, né? é, Então, é isso é, aí. Quando você falou, Rosa, eu também fiz a mesma associação, né, com as técnicas e meditações do Rinpoche. Agora, só que o objetivo não é só a cura daquelas coisas que estão vindo à tona, né, que ele fala para trazer à Uhum, consciência, uhum, né, é para a uhum. conexão com a consciência pura. Então, Sim, tem uma sim. dimensão espiritual que eu acho que muda toda a jogada, sabe? Que aqui é colocado só como uma técnica. Não, eu só quis, então, com Não, certeza, porque é não, eu uma não coisa estou, muito quando mais estou dizendo profunda, você não, eu estou né? Quando a gente acrescentando, está. sabe? Eu É, acho que é, é, sem essa dimensão, né, de busca da nossa natureza essencial, é muito difícil que essas coisas realmente são poucas pessoas por enquanto, né, que se ligam. é. Nicolina, mas eu acho, você falou aí no instante, antes da gente começar aqui, você falou, aí você esqueceu o nome do negócio do ozônio, não foi? Aí você falou assim, Não, Nicolina, sim, esqueceu, sim. aí disse assim, é porque eu tô esquecendo as coisas, que eu tô com essa rinite e não sei o que, né? Então, assim, é, eu também, recentemente, eu tive que ir para Salvador,
e as meninas quiseram fazer uma viagem, eu fui fazer uma viagem só com minhas filhas, meu marido ficou em Salvador, e foi um pouco assim, estressante para mim um pouco, sabe? Então, foi muita coisa para eu administrar sozinha, não sei o quê. Aí minha atenção caiu, sabe? Não foi assim uma falta de, não, não foi a questão de memória, foi falta de atenção. Minha atenção diminuiu. Eu percebi que minha atenção, o prestar atenção nas coisas, sabe? Diminuiu. Então, determinadas coisas eu não me lembrava. Assim, tinha aquelas, meu Deus, como é? Ficava tentando fazer um certo esforço. Mas aí eu fui bem na viagem, né? Fui bem com elas, a gente foi, eu viajei, é uma estrada que eu conheço bastante, que é de Salvador para Aracaju, fui, voltei, foi ótimo lá e tudo. Mas depois eu disse, eu comecei a notar que eu estava com a atenção, assim, comprometida, um pouco comprometida, né? E aí, o que foi que eu fui fazer? Aí eu fui ver, assim, porque eu sou muito fitoterapeuta, né? Então, assim, tudo meu é no chá, nessas coisas que eu vou buscando, assim, tudo natural. E, e depois, você sabe qual é a meditação que eu comecei a praticar? Aquela meditação que é orientada pelo Alan Wallace, né? Que é que é a meditação, uma meditação do Dzogchen, né? Que é você contar, né? É uma meditação que você conta até 21, né? Inspira, 2. Inspira, expira, 2. Inspira, expira, 3. Inspira, expira, 4. Até 21. E aí eu percebi como eu estava desatenta. Quando chegar no 8, no 9, eu já não sabia mais onde é que eu estava. Mas você sabe que... Aí eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo, né? E aí, já no 8 já entrava alguma coisa. Aí eu não conseguia seguir. Aí ficava sem saber em que número que eu tinha parado, uma confusão. Mas aí depois eu fui me acalmando e fazendo, fazendo. Aí pronto, acabou. Aí eu faço assim, 4, 5, 6 sequências sabe? De 0 a 21. Mas assim, Que legal, muito é- bom. essa meditação é orientada por ele, né, Alan Wallace? Tem alguns, tem A Revolução da Atenção, tem outros livros dele que... Você faz essa meditação enquanto você está no processo aflitivo, como você Não. falou. Ah, tá. É uma meditação. Você senta para É fazer uma isso, meditação, né? eu sento para Ah, tá. meditar. Então eu fiz Aham. isso, sabe? Eu escolhi alguns horários no dia, né? Fazer 3 vezes ao dia. Aí, para, aí você faz. Assim, para você fazer assim, 5 sequências de 1 a 21, não demora muito, né? Vai demorar uns 15 minutos para você fazer 5 sequências, né? Mas é muito interessante para a atenção, porque você tem que ficar atenta ao número, né? E é uma meditação orientada por Alan Wallace, né? E é Dzogchen, é do Dzogchen essa meditação. Então, Na é verdade. uma... Ah, Ai, não, eu tropecei aqui. Ai, desculpa. nada. Sim, Na verdade, é um gatilho, né? A contagem é a técnica é para que você tenha atenção em alguma coisa. mantenha a Porque, atenção, né? porque você estava totalmente, né? Como você relatou, você estava com É, mal-estar de tantos. Você estava numa multitarefas, né? isso, Dirigindo sozinha, né? Dando conta de uma série de atividades, e isso você isso, entrou num processo de estresse que isso, envenenou toda a tua corrente sanguínea, tudo. Aí, ao você parar e fazer uma técnica de atenção plena, que é isso que é mindfulness, isso, e o Alan Wallace, ele é todo mindfulness, né? é, Então, assim, além dele ser budista, ele é um cientista também, né? sim, Então, e ele usa muito mindfulness, né? E é uma técnica de atenção plena, né? Então, sim, você passa, e aí você volta, né? Aí você volta, pá, 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 é, pá, é. e pronto. Aí a gente pode, aí é que eu digo assim, como a questão, que é essa coisa que a Nicolina falou, né, também. Então, assim, porque as pessoas, se você for entrar no jogo, assim,
a nossa existência aqui nesse nosso contexto, né? Todo mundo vai dizer logo a você, ó, tome isso, faça aquilo, vá no médico, faça... E são coisas que a gente pode ter um protagonismo, a gente pode se autorregular, né? É uma coisa que eu sempre digo às minhas filhas, "Minha filha, a gente tem que conseguir se autorregular, né? Então, as coisas vão acontecer, as situações não vão ser sempre do jeito que a gente quer, mas a gente precisa buscar coisas que a gente possa fazer de forma autônoma, né? E isso traz uma maior consciência para a gente também, né? Do que está se passando e você precisa se auto-observar, né? Então, são essas questões que às vezes assim, as pessoas querem soluções muito rápidas e que venham como tipo assim, engula uma pílula e tudo se resolve. Não, e com detalhe, hein? Isso tudo se resolve para sempre, entendeu? Essa fica nessa expectativa, né? Então, É, não é isso. A todo momento a gente está praticando, que é a questão isso, da orientação de todos, né? Tanto da linha da religião, da meditação com essa pegada mais do Dharma, como a científica, o Mindfulness e outras, né? É uma coisa que você tem que praticar, é o informal, é no dia, é na tarefa do dia a isso, dia, é, né? Então, o Mindfulness trouxe isso do informal, assim, né? E o Dzogchen também, eles falavam de outra forma, mas hoje o Rinpoche fala muito isso, a prática informal, né? Então, a hora que você está é. cozinhando, você está dirigindo, você está na fila do Eu, banco, eu na fila gosto do muito, mercado. eu gosto muito da prática informal. Eu acho que a gente precisa estar praticando o tempo inteiro. Essa, Uhum. essa minha filha mesmo, a mais nova, ela me disse, eu estava lá, ela disse, falou alguma coisa, que ela é de Umbanda, né? Entrou para Umbanda, assim, ela tem 22 anos, mas praticante, assim. E aí ela me falou alguma coisa assim. Eu disse, mas isso é budismo, Lara, também, não sei o quê. Aí ela fez, mãe, eu me lembrei disso, porque ela diz assim, é porque você e budismo, ela diz, você e budismo são muito, para mim é muito a mesma coisa, sabe assim? Ela acha que eu e budismo, porque é uma coisa muito presente assim na vida da gente, né? Então, não é só aquela coisa, agora eu vou ali sentar para meditar, agora eu vou ali estudar. Não é só isso, isso está na sua vida, né? Está na maneira como você olha, na maneira como você vivencia, né? Então, por isso que eu acho engraçado aqui, nós três, lendo isso aqui, as três chegaram à mesma conclusão, né? Isso é a indústria farmacêutica que não quer deixar, né? Eu achei engraçado, porque é a nossa visão, né? Porque a gente sabe que existem outros caminhos, né? Não desmerecendo os avanços da tecnologia, da indústria, né? Dessas pesquisas de remédios e tudo mais, não desmerecendo nada disso. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer, né? De uma forma autônoma, buscando, sentindo, né? Então é isso. Muito bom nossa Eu falo assim, conversa. a gente tem que agradecer, né? Eu agradeço muito, assim, acho que eu tenho um baúzinho, né? Eu falo assim, que é um Ah, baúzinho de ferramentas, que são as técnicas, né? Que a gente vai aprendendo com os nossos isso. mestres, né? E a gente tem que saber usar, né? Tem que usar. Então, assim, a prática informal é isso, né? É dar essa É, possibilidade de você. É como você fez, você lembrou lá da prática do Alan Wallace do 1 ao 21, vai lá, faz, né? é, E outras que você poderia ter feito antes de chegar nesse ponto de estresse tão grande, né? isso. Mas a gente chega mesmo, não tem jeito, a gente É, dá bobeira, esquece, né? Que tem a pílula mágica lá, o baúzinho com a é. técnica, e depois só vai correr para a almofada para pedir socorro. E às vezes até porque a gente nem acha que tá aquilo, porque assim, você não está passando por uma situação ruim, você não é uma coisa que tá lhe machucando, não, é só às vezes o excesso de coisas, né? Uhum. Assim, não é Multitarefas, né? multitarefa, é isso, não foi nada assim, ninguém me Uhum. maltratou, não teve nenhum incidente, tudo dentro do normal, mas muita coisa, Muita né? coisa ao mesmo tempo. Muita coisa ao mesmo tempo.
E É. aí a gente como se desperta, né? Mas é bom que a gente tenha. É aquela coisa que também o Rinpoche fala muito, né? Reconhecer e ficar Uhum. consciente. Isso Uhum. é incrível. A gente precisa É. reconhecer e estar consciente do que a gente está É. passando, né? Porque muitas vezes a gente não está consciente, nem reconhece. A gente Uhum. vai acabar colocando culpa em mil coisas e caindo no remédio ou o que for, mas se a gente reconhece, é o primeiro passo, né? Reconhece, fica consciente e a gente pode usar nossas ferramentas, né, que a gente tem, vem praticando, acredita, pratica, vê os resultados, né? Confia, né? Confia, isso, com certeza. É. Beleza, meninas, vamos seguindo. Quem quer ler aí, gente? Todo mundo respira, mas hoje os poucos respiram bem. Então, deixa eu terminar essa página. Outra opção é a terapia de exposição, uma técnica que expõe, aí tá que eu já li, né, os pacientes a seus medos para que se tornem mais receptivos a eles. É altamente eficaz, mas leva tempo e envolve longas sessões durante semanas ou meses. Encontrar psicólogos com esse tempo disponível e pacientes com os recursos necessários pode ser um desafio. Todo mundo respira, mas hoje poucos respiram bem. Os que possuem as piores ansiedades são os que sofrem constantemente com os piores hábitos respiratórios. Pessoas com anorexia, transtorno do pânico ou transtorno obsessivo-compulsivo têm consistentemente baixos níveis de dióxido de carbono e um medo muito maior de prender a respiração. Para evitar outro ataque, respiram demais e, por fim, tornam-se hipersensibilizados ao dióxido de carbono e ao pânico se sentirem um aumento desse gás. Ficam ansiosos porque estão respirando demais e respiram demais porque estão ansiosos. Voluntária ou não para ler? Você quer Eu não ler, Rosa? posso. Hoje dá para você ler? Eu não posso, Ah, o Ah, negócio da vista, né? é constante, é crônica a ah, história. é crônico. Então Então eu sou leio. eu mesmo, Você né, vai, Denise? Nicolina? Então Vou pronto. em frente. Se der Minha para voz está você, meio tranquilo. nasalada, se não incomodar vocês muito. Não, de jeito nenhum, tá ótima. Hoje teve faxina aqui em casa e a poeira pegou, né? Deixa Ah, eu fazer, vamos fazer um teste, porque agora aqui, ó, eu estou numa posição que eu estou com o computador colado em mim. E acertei a tela aqui, parece que as letras estão mais. Vou fazer um teste? hum, Vai em frente, vai em Então frente. vamos lá. Onde que é que parou? Essa técnica também funcionou? Não. Feinstein, né? Feinstein, é. Feinstein encontrou alguns estudos recentes inspiradores de Alicia Meuretti, psicóloga da Universidade Metodista do Sul, que ajudou seus pacientes a atenuar os ataques de asma, diminuindo a respiração para aumentar o dióxido de carbono. Esta técnica também funcionou para ataques de pânico. Em um estudo controlado, randomizado, ela e um grupo de pesquisadores deram capinômetros, o que seria isso? Capinômetros, Rapinômetros. a 20 pacientes em pânico. Parece que é um remédio, né? E Não, registrar. Ah, registram. não? É Ah, é uma um, medida. é um capinômetro, deve ser algo como um aparelho que registre, né? Deram capinômetros a 20 pacientes em pânico que registraram a quantidade de dióxido de carbono na respiração ao longo do dia. Meurete, eu vou falar como eu estou lendo aqui, tá? Sim, Meurete é. analisou os dados e descobriu que o pânico, assim como a asma, é geralmente precedido por um aumento no volume e na taxa de respiração e de uma diminuição no dióxido de carbono. Para impedir que o ataque ocorresse, os participantes respiraram mais devagar e menos, aumentando seu dióxido de carbono. Essa técnica simples e gratuita reverteu a tontura, a falta de ar e a sensação. Não, Certo. E a é isso? sensação? Essa técnica simples e gratuita reverteu a tontura, a falta de ar e a E a sensação de sensação de asfixia. asfixia.
poderia efetivamente curar um ataque de pânico antes que ele ocorresse. Respire fundo não é uma instrução útil, escreveu Meuret. Prender a respiração é muito melhor. Nossa, que doido. Olha, Essa é uma é, res- novidade, né? a gente sempre fala ao contrário. Respire, Respire respire fundo, fundo, que né? acalma, né? Acalma É, o sistema parasimpático, né? é. Bom, vamos lá. Saímos do escritório? Saímos do escritório de Feinstein e passeamos por um labirinto de elevadores e escadas até atravessarmos portas duplas à prova de som. É a toca de Feinstein. Pela porta à direita, ele e sua equipe realizam pesquisas sobre flutuação, uma terapia que envolve se deitar em uma piscina de água salgada, em uma sala escura e silenciosa. Pela porta à esquerda estava o mais novo projeto de Feinstein, um laboratório de terapia com dióxido de carbono. É uma minúscula caixa sem janelas que parece ter sido o nicho do ar-condicionado central. Nós nos esprememos no espaço como palhaços em um mini carro. Hum. Em uma mesa dobrável está o conjunto habitual de monitores, computadores, fios, eletrocardiograma, capnômetros, entre outras coisas com as quais me acostumei nos últimos anos. Mais ao canto, um cilindro amarelo surrado, que parece um míssil russo da época da Guerra Fria. Feinstein me conta que o cilindro contém 75 libras de dióxido de carbono Uai, puro. opa, bati o dedo aqui. Aqui. Aí, nos últimos meses, como parte de sua pesquisa nos Institutos Nacionais de Saúde, Feinstein trouxe pacientes que sofrem de ansiedade e pânico para esse laboratório e deu a eles algumas doses de dióxido de carbono. Ele me explica que até agora os resultados foram promissores. Certamente o gás provocou um ataque de pânico na maioria deles, mas tudo isso faz parte do processo de batismo de fogo. Após esse ataque inicial de desconforto, muitos pacientes relataram Relataram. uma sensação de relaxamento por horas, até dias. Que doido, hein? Decidi colocar meus quimiorreceptores em jogo. Inscrevi-me para ver o que algumas doses pesadas de dióxido de carbono fariam ao meu corpo e ao meu cérebro. Feinstein coloca um pedaço de material espumoso branco com um sensor de metal nos meus dedos médio e anular. Esse dispositivo é um medidor de condutância galvânica da pele. Uau! Ele medirá pequenas quantidades de suor liberados durante estados de estresse simpático. Na minha outra mão, um oxímetro de pulso registrará meus batimentos cardíacos e níveis de oxigênio. A mistura que inalarei é de 35% de dióxido de carbono e o restante é o ar ambiente, aproximadamente a mesma porcentagem de dióxido de carbono usado para testar esquizofrênicos sem o oxigênio. Feinstein administrou uma dose igual à SM, que entrou em pânico e odiou o experimento. Essa SM é aquela lá atrás, né? É, Quando ela desiste do tratamento, né? Quando ele faz isso. a aplicação, né? Aham. Também testou em alguns pacientes no início, mas eles sofreram fortes ataques de pânico. Alguns ficaram tão assustados que se recusaram a receber outra dose. Então, Feinstein a reduziu para 15%, o suficiente para exercitar bem os quimiorreceptores, mas não o suficiente para que os pacientes desistam. Como não sofro de ataques de pânico ou ansiedade crônica, pelo menos ainda não, Ainda não. ele se ofereceu para aumentar minha dose para o nível de SM e ver o que acontece. Vamos ver.
Ele explica com calma, pela terceira vez hoje, que qualquer asfixia que eu possa sentir depois de inalar o gás é apenas uma ilusão e que Gente, meus níveis de oxigênio permanecerão inalterados e não correrei nenhum risco. Embora pretenda acalmar meus medos, os avisos constantes só me deixaram mais ansioso. Você está bem? Pergunta Feinstein, apertando as tiras de velcro na máscara facial. Concordo com a cabeça. Inspiro o doce e agradável ar ambiente algumas vezes e me afundo mais na cadeira. Começaremos a decolagem em 2 minutos. Enquanto Feinstein caminha até um computador e fuça os cabos, tubos e fios, permaneço sentado. Olho para as minhas cutículas e fico pensativo. Minha mente viaja para o ano passado, quando visitei Anders Olsson em Estocolmo. Foi logo após nossa entrevista na sala de recepção. Olson me levou ao seu escritório, um casebre cheio de papelada de pesquisas, panfletos e máscaras. Encontrei um tanque de dióxido de carbono danificado entre os escombros. Olson me explicou que ele e um grupo de pulmonautas independentes vinham realizando experimentos com dióxido de carbono nos últimos anos. Não estavam interessados nas megadoses usadas para tratar epilepsia e transtornos mentais. Olson e sua equipe não estavam doentes. Eles queriam explorar os benefícios preventivos e de desempenho do gás, treinando seus quimiorreceptores para que pudessem levar os seus corpos a novos níveis. Vamos trocar um pouquinho? Meu olho está lacrimejando, porque eu estou forçando. vamos. Então eu acho que a gente vai fechar aqui, viu? Porque já falta cinco Ah, é? minutos, Já está né? na hora. É, Então eu vou ler só mais esse parágrafo aqui, porque vai entrar no usuário um, 2, 3, a gente deixa para a próxima semana. certo. Então, a mistura mais eficaz e segura que encontraram foram algumas inaladas de cerca de 7% de dióxido de carbono misturado ao ar ambiente. Esse foi o nível de superresistência encontrado por Buteyko na respiração expirada de atletas de elite. Respirar essa mistura não surtiu nenhum efeito alucinógeno ou indutor do pânico, mas era perceptível e ainda oferecia resultados potentes. Olson compartilhou alguns relatos dos pulmonautas a esse respeito. Esses relatos a gente vai ver na próxima semana, Ok. ok? Então, o que a gente chega à conclusão é que realmente tudo poderia estar sendo resolvido com dióxido de carbono. Na verdade, são muitos experimentos, né? E que, assim, até agora nenhum desses que a gente viu foi até, assim, não teve um tempo muito grande de aplicação que encorajasse eles mesmos a seguirem, né? É, Porque é. senão, vamos ver até o fim do livro se tem Vamos alguma ver coisa se tem alguma coisa acontecendo, né? acontecendo para a gente ir lá na prateleira buscar, né? É. Ai, tá Ah, divertido, viu? é divertido. Oh, yeah. Tô compartilhando? Não, ainda Não. não. Agora sim, né? Sim. Então vamos dedicar, né? Os méritos da nossa prática. Dedicação. Toda virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos.
havendo purificado todas as aflições e todos os obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Três portas, corpo, fala e mente. Três reinos, desejo, forma, não forma. Três venenos, ódio, apego, ignorância. Três corpos, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. Dedicação final. Possa eu alcançar grande confiança nos três refúgios, possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria das três portas. Ao purificar os três venenos, possa eu obter os três corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros. Boa noite, meninas. Melhoras para todas e até a próxima Boa noite. Boa noite. quarta-feira. Bom descanso, Até. Bom meninas. descanso. Obrigada. Você também. Obrigada. Obrigada. Tchau, Beijão. tchau. Beijo. Tchau.